Ficou pequeno? Será que aconteceu? Uma das músicas que a gente cantou, e a Mara falou sobre isso, tá certo, né? Deixa eu ver se vai. Usando o Salmo 19. O Salmo 19 é muito legal porque fala da natureza e depois fala da palavra de Deus. E a gente foi no comecinho do ano lá para o sul. Quem já foi lá para Canela, tem uma catedral de pedra. É uma coisa interessante, é meio fake assim, mas é bonitinho, é um estilo gótico. E quando a gente foi, estava tendo coisas de Natal. Então estava cheio de luzes coloridas, parecia Disney, né? Aqueles castelos da Disney cheios de luzes. Você olha e fala, uau, é legal, né? Aí tem Papai Noel descendo de rapel, né? Um monte de músicas. Mas aí a gente foi para os canyons. Não sei se você já foi num canyon. Você olha lá embaixo, muito alto, quase 800 metros para baixo ali, né? E você vê, é diferente. O tipo de admiração é diferente. Por mais que a gente tente imitar a natureza, e tem coisas que a tecnologia faz que são impressionantes. Mas quando você tem contato com a natureza, é que a gente vive muito no meio urbano. Quem sai do meio urbano começa a ver passarinho, começa a tirar foto de passarinho, tirar foto de flor, né? É muito legal, né? E são nessas pequenas coisas que a gente vê a mão de Deus. A gente está estudando Mateus, a gente está no capítulo 14. Eu quero falar que o rei está olhando para a gente. E a gente? Para quem que a gente está olhando? Da última vez, 2 semanas atrás, eu falei sobre compaixão. Nos versículos 12 em diante, diz que os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. João tinha sido decapitado a mando de Herodes, ou da sua esposa Herodias. E aí foram contar isso para Jesus. No versículo 13, assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Por que Jesus estava indo embora? Sabe, o João tinha mandado perguntar para ele, Jesus, é você mesmo o Messias que a gente está esperando ou vai ser outro? Sabe, o João Batista, aquele que disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ficou com dúvida. Porque ele esperava também um Messias libertador, alguém que fosse acabar com a opressão do Império Romano. E a resposta de Jesus vai dizer para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus está dizendo, lembra do que está escrito na Bíblia. Eu preencho todos os requisitos. Pode não estar de acordo com a sua expectativa, mas está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, ainda assim, na parte humana, Jesus, triste pela morte do seu primo. A vida do João Batista já era um milagre, né? Nasceu de um casal de velhinhos, que a esposa tinha sido estéril a vida toda, nunca teve filhos, e aí nasce um filho na velhice. E esse filho da velhice vai morar no deserto, diz que come gafanhoto e mel, se veste com roupa de pele de camelo, umas coisas assim, um bicho grilo, né? Um eremita, uma pessoa diferente, e todo mundo ia lá para ouvi-lo. Até as pessoas, os líderes religiosos estavam indo lá, porque esse João Batista estava batizando as pessoas. E João Batista, quando olha para eles, ele diz, quem mandou vocês virem para cá, bando de cobras, né? Quem são vocês para virem aqui? Se vocês não se arrependerem, não adianta querer fazer os rituais não salvam ninguém. Esse João, que teve vários discípulos, e alguns deles se tornaram discípulos de Jesus,
esse João Batista ele foi morto. Então Jesus está triste, está chateado, está com o coração pesado. E ele está indo de barco para um lugar deserto. Mas aí as multidões ouviram falar que Jesus estava indo para aquele lado ali. E começaram a sair das cidades e seguir pela margem do lago ali, do mar de Tiberíades, mar da Galileia. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. A gente viu que a palavra compaixão tem a ver com paixão, mas não a paixão que a gente usa normalmente nos nossos dias, porque paixão não é estar apaixonado. Paixão é sofrimento. Então, a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Compaixão é sofrer junto, é sentir a dor do outro, e mais do que simplesmente ter dó, é fazer alguma coisa pelo outro, fazer algo para aliviar a dor do outro. A gente viu que Jesus, em outras ocasiões, também sentiu compaixão, usa essa mesma palavra. Ele olha para o povo e sente que elas são como ovelhas tosquiadas, sem pastor, cansadas, feridas, largadas. Então ele sente compaixão do povo. Teve essa vez que ele sente compaixão do povo e cura os seus doentes e dá alimento para elas. São 2 episódios, um para 5.000, outro para 4.000 pessoas. Ele sente compaixão dos 2 cegos, que ficam gritando, filho de Davi, tem compaixão de nós. Ele tem compaixão do leproso, tem compaixão da viúva de Naim, aquela que perdeu seu filho. Jesus precisava de descanso, estava com o coração pesado, ele não queria conversar, ele queria ir para um lugar deserto. Mas quando ele sente a dor do próximo, ele deixa a dor dele de lado e vai atender a dor daquele que ele está vendo. E essa história termina com 5.000 homens almoçando ou jantando ali, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, e aqui começa o nosso texto de hoje, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Essa palavra, Jesus insistiu, no original ali é forçar, obrigou, enxotou os discípulos, vão embora, agora. Não, Jesus, a gente vai ficar com você, vai. Se a gente não olhar o texto paralelo, a gente não vai entender por quê. Por que Jesus estava mandando eles embora? A gente olha lá em João 6, que é o texto paralelo, e a gente vai perceber a razão porque Jesus tinha essa urgência de mandá-los embora. João 6,14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Começou uma conversa ali. Jesus fez uma multiplicação de pães e peixes. O pessoal está dizendo, esse tem que ser o nosso governante. Se ele for nosso rei, nunca mais vai faltar comida. Jesus também cura todo mundo, não precisa do SUS, não tem mais fila de espera. Jesus vai fazer tudo para a gente, então a gente quer ele como rei. Jesus deve ter tentado explicar que não era esse tipo de rei que ele veio ser, mas as pessoas não estavam ouvindo mais a Jesus e queriam proclamá-lo rei contra as forças dominantes e contra a própria vontade de Jesus, contra a própria vontade de Deus. Então Jesus, sabendo que aquela discussão sobre política, de fazê-lo rei político, rei terreno, um governante justo que ia trazer paz, prosperidade para a terra, os discípulos, seus discípulos, iam cair naquela conversa. A gente sabe de vários trechos da Bíblia que os discípulos, quando Jesus está falando, não, eu estou indo para a cruz, o pessoal fala, para de falar isso, Jesus, você vai ser rei, E aí quando Jesus não estava perto, eles estavam discutindo, eu vou ficar na direita de Jesus, outro fala, não, eu vou ficar na esquerda, Então você pode ficar na direita, na esquerda, tanto faz, Mas eles estavam discutindo cargo,
Quem que vai ter mais poder, quem vai ter mais privilégio nesse novo reino que está chegando? É por isso que Jesus empurra os seus discípulos no barco e fala: vão embora, vão embora. Se continuar aqui, vocês vão se perder. E ele está mandando eles para Betsaida. A gente sabe disso lá de Marcos 6. Voltando para o texto de Mateus. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Jesus, Filho de Deus, ele que já tinha todo o preparo, toda a capacitação, por que ele precisa sair sozinho para orar? Lembra que eu falei no começo da ceia, né? Jesus sempre ensina por palavras, mas ele ensina por exemplo. Não sei quanto tempo você ora sozinho. Não sei se você já foi para um monte para orar. Não é que tem que ir no monte para orar, mas a ideia é de ficar mais perto de Deus, de não ter distrações, de não ter coisas que te fazem tirar o foco da sua oração. Talvez sozinho você possa chorar, sozinho você pode falar mais alto, sozinho você pode reclamar para Deus, sozinho você pode ficar quieto também e ouvir o que Deus tem para falar para você. Mas Jesus foi lá para orar. E os discípulos estavam onde? Estavam no barco. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Estava começando uma tempestade. A gente teve o privilégio de ir lá nesse mar da Galileia. Chama de mar, mas na verdade não é mar, é um lago. Ele dá origem ao Rio Jordão. Tem o mar da Galileia, tem o Rio Jordão e embaixo tem o Mar Morto. Ele não tem contato com água salgada, aqui é só água doce. O mar da Galileia é um mar de água doce. Chamado hoje de Quinerete, né? Ou Lago de Genezaré, né? Mar de Tiberíades, é outro nome, não Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades. Os discípulos estão remando, e lembra que vários deles eram pescadores. Na igreja a gente tem alguns pescadores. Hoje em dia tem motorzinho, mas naquele tempo não tinha motor. Então você tem que ir remando. E o barco não era aquelas coisas também. É uma casca ali, fica todo mundo sentado na casca de nós ali e fica fazendo força com o palito para ver se o negócio vai para frente. E se o vento é muito forte, não tem jeito, né? Então, estava difícil caminhar ali. Tempestade de barco. Vocês já ouviram essa história? Né? Onde já aconteceu essa história de tempestade de barco? Pelo menos duas histórias eu sei que você conhece, fora essa daqui. Jonas. Jonas é uma história. E a outra história? Oi? Paulo. Paulo também passou por tempestade. Então, mais uma, terceira. Oi? Dilúvio. Aí é bastante água. Aí é muito. Mas Jesus teve uma outra oportunidade, que ele estava no barco também e teve uma tempestade. Jesus estava dormindo, a gente vê isso em Mateus 8. Jesus estava dormindo no barco, cansado, né? E os discípulos começaram a dizer: Senhor, o Senhor não se importa com a gente está morrendo, né? Aí Jesus levanta e fala: por que vocês estão me acordando? Né? Que falta de fé é essa? Né? E manda o mar se acalmar e para. E aí o pessoal fica: né? Como assim? Né? Mandou o mar parar e ele parou. Pararam os ventos. Que coisa, né? A tempestade pode ser castigo de Deus. No caso do Jonas, era um castigo. Deus falou para o Jonas ir para Nínive. E ele foi para... Oi? Outro lugar. Muito bem. Uma boa saída. Estava indo para Jope, né? Aliás, ele foi para Jope pegar o barco e estava indo para a Espanha, aliás. Era para ir para Nínive, e ele resolve ir para outro lugar, né? Qual que é o lado contrário de Nínive? É esse barco que eu quero pegar.
E aí, no meio do caminho, tem uma tempestade. E o pessoal, marinheiro, está com medo de morrer. E eles tiram a sorte para tentar adivinhar. Deve ser um Deus que está bravo com a gente, porque não é uma tempestade normal. Vamos tirar a sorte para saber quem de nós está aborrecendo o seu Deus. E aí sobra para o Jonas. Ele tirou a sorte. Está vendo que sorte, azar? Uma coisa assim de... Né? Conta a sua história. Ele fala, pois é por minha causa mesmo. Eu estou desobedecendo a Deus. Deus dos céus e Deus do mar. Me joguem no mar que aí vai acalmar. E o pessoal não queria fazer isso, falando, não, aí você vai morrer. Aí seu Deus vai ficar bravo com a gente, não queremos esse negócio. Né? Falou, não, vai por mim, me joga no mar que aí a coisa acalma. E eles obedecem, jogam Jonas fora e o mar se acalma. Eles começam a fazer um culto para Deus, dizendo, a gente não conhece esse Deus, mas esse Deus certamente é muito poderoso. Nesse caso em particular, os discípulos não estavam no meio da tempestade porque tinham desobedecido. Pelo contrário, obedeceram uma ordem de Jesus e foi parar no meio da tempestade. Quem está passando por uma tempestade, às vezes reclama. Né? Puxa, Deus, eu faço tudo certo. Né? Eu vejo alguns vestibulandos falando, Deus, mas eu não faltei nem um domingo na igreja, por que eu não passei no vestibular? Né? Às vezes, é melhor a gente estar na tempestade, na incerteza ou no medo da tempestade do que na segurança da terra, mas com o coração se perdendo. Jesus sabia que se os discípulos ficassem em terra, ali junto com aquela multidão, eles iam ser cooptados, eles iam ser levados a crer que Jesus ia ser coroado rei. Então Jesus enviou eles para esse deserto. Um deserto onde você não tem, está no meio do mar, você não tem recursos disponíveis. Não dá para remar rapidinho para a beirada. Eles estão lá no meio. O que a gente faz? Alta madrugada, lá pelas 3 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Como que é um grito de susto? Faz um grito de susto para mim. Dalili assusta mais a gente. Né? Ela toma susto, a gente, todo mundo que está perto. Né? Mas como que é um grito de medo? Grito de susto é uma vez só, né? Ah! Né? E grito de medo? Oi? Pode ser também. Todo mundo junto, vamos fazer um grito de medo. Para não pagar mico sozinho. Todo mundo, ninguém tem medo aqui. Que bom. O pessoal, quando filma essas pegadinhas, né? Quando está vindo um fantasma, o pessoal sai correndo, gritando. Mas e se você está num barco e não dá para correr? Né? Aí o pânico toma conta. Né? Você fica lá gritando, gritando, gritando. Né? É um fantasma. Olha só, por que os discípulos foram pensar em fantasma, gente? Né? Discípulos de Jesus acreditando em fantasma agora. Né? Porque, em vez de olharem para quem estava vindo, eles só olharam uma penumbra, olharam de relance, e não prestaram atenção que quem está vindo é Jesus. E Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Não sei se você já ouviu essa afirmação, mas Deus ou Jesus falando coragem, não tenha medo, é a frase mais comum da Bíblia. Fora ficar brigando com os fariseus, a outra parte mais comum é dizer coragem,
Não tenha medo. Porque seus discípulos tiveram medo. A gente, às vezes, tem medo. Tem medo das circunstâncias, tem medo da tempestade, tem medo de fantasma até. A palavra que Jesus usa, sou eu, para os discípulos que ouviram ali, lembrava muito o nome de Deus. Eu sou o que sou. Yahvé, eu sou. Não tenham medo. Há uma diferença entre a gente tomar decisões guiadas pelo medo ou guiados pelo amor. A gente lá em São Paulo, na ISP, a gente está preparando uma das casas para receber os venezuelanos. Aí um dos presbíteros falava assim, mas e se um deles for ladrão? Eu falei, pode ser, mas e se vier um chinês aqui e ele for ladrão? Mas e se ele não quiser sair? E se ele ficar doente? E se... Não sei, eu fui colocando. Falei, a gente não consegue garantir nenhuma dessas coisas. Pode ser que um deles seja ladrão. A gente espera que não, mas vai que um deles é, né? Pode ser que a gente deixe ele ali por até 3 meses, mas depois desses 3 meses, não sei, a gente entra numa crise financeira, crise econômica e ele não consegue emprego. A gente tem um combinado de ficar 3 meses, mas e depois? A gente põe ele para fora? Falou, tem que pôr para fora. Melhor fazer assim, pastor. Vamos alugar uma pensão. A gente paga a pensão para eles, só que faz o contrato dele com a pensão. A gente não precisa ter nada, a gente só paga. Eu falei, não entendi. Então a gente vai trazer o pessoal, a gente fica pagando pensão, mas tem um monte de casas aqui, a gente queria usar os recursos que Deus nos deu. Quando você toma decisões baseadas no medo, o mais fácil é você não fazer nada. Sabe, se a gente for olhar para tudo isso que vocês estão falando ali, é melhor a gente não fazer isso. É melhor a gente deixar para lá. Ou terceirizar. Para aliviar a nossa consciência, a gente pega dinheiro e dá para alguém que vai cuidar deles, mas a gente não cuida deles. Mas eu entendo que é uma oportunidade de Deus para a gente demonstrar amor de maneira concreta. Então, o que guia essas decisões é o medo ou é o amor? Jesus sempre vai dizer, coragem, não tenha medo. E aí acontece aquela história que vocês já ouviram muitas vezes. Pedro fala, se é o Senhor, né, me manda ir ao teu encontro aí no meio das águas. Jesus fala, vem. E eu não sei você já esteve num barco, balançando, né? Se tivesse tudo calminho, ainda vá lá. Quem já foi andar de rafting? Que desceu o rio, aí você mergulha. Eu não sei nadar direito. Mas a gente pôde descer o rio só com boia. E tranquilo, porque, né, tem uma coisinha assim só que balança um pouquinho. Agora vai descer num mar que está ali, né, chovendo de lado, né, que você coloca o guarda-chuva, mas fica molhado do mesmo jeito, né? Descer do barco. E Jesus fala para Pedro, você quer vir? Venha. E Pedro desce do barco, né? É um ato de fé, um homem de coragem. E aí Pedro começa a andar sobre as águas e vai na direção de Jesus. Mas quando ele repara no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Quase sempre a gente fala mal do Pedro, né? Pedro não teve fé. Olha, ele foi o cara mais corajoso. Dos 12, ele foi o que saiu do barco. Os outros 11, não sei se ficaram torcendo para ver se Pedro ia conseguir ou se ele ia, né, se dar mal, né? Se ele ia afundar, se ele ia escorregar. Você já foi patinar no gelo alguma vez? Tem rinques assim de patinação. E quem não sabe andar, fica lá todo segurando, todo tenso.
E fica um monte de gente ali olhando para se divertir, né? Para ver como que vai cair esse que está todo com medo. Não sei, é fácil a gente ficar de espectador, e os outros discípulos estavam como espectadores. Esse Pedro aqui é um exemplo de fé. Não uma fé tão firme, mas uma fé que deu o primeiro passo. Só que mesmo andando com fé, se a gente começa a olhar para o vento, olhar para o mar, olhar para as circunstâncias, o medo pode voltar. E aí ele fica com medo, e está escrito, gritou, Senhor, me salva, socorro! Né? O que Jesus faz? Imediatamente. Eu gosto desses imediatamente. Jesus não quer ver você sofrendo. Ele não fica lá, grita de novo. Mais uma, ainda não afundou, né? Não, quando você busca Deus, Ele imediatamente estende a mão e o segura. Você crê nisso? Porque, eu não sei, quando a gente está com medo, a gente está com problema, a gente está afundando, a gente acha que não tem mais o que fazer. Aí a gente vai procurar Deus. Deus não devia ser o último recurso. Para Pedro, Jesus foi o primeiro recurso, mas ele perdeu o contato com Jesus. E aqui acho que serve para cada um que é crente, de verdade. Você já entregou sua vida para Jesus, você tem certeza que a sua vida vai ser vivida pela fé, você está andando sobre as águas. Mas de vez em quando vem outros ventos, vem outras tempestades, e pode ser que seu coração balance. E aqui a gente tem que aprender com Pedro, volta os seus olhos de novo para Jesus. A gente não tem essa alternativa na história, mas eu creio que se Pedro tivesse mantido os olhos em Jesus, ele teria chegado até Jesus e os dois andariam juntos sobre as águas e entrariam no barco. Não precisaria dessa intervenção. Mas essa história aconteceu para que a gente fique tranquilo também. Já comentei isso outras vezes. Tem cristãos que querem demonstrar uma super fé, que eles são super crentes, como dizia um colega. Não, nós somos humanos, somos feitos de carne e osso, assim como Pedro, homem de fé, mas que também vacilou. Então você pode afundar e pode gritar e pedir para Jesus, mas ao mesmo tempo você pode não precisar afundar tanto. Volta seus olhos de novo para Jesus antes de afundar. Eu ouço algumas pessoas dizendo, não, eu vou dar um tempo agora. Preciso dar um tempo para mim mesmo, eu preciso me resolver primeiro, depois eu volto para a igreja. Viu, você está afundando, você não vai resolver a si mesmo. Eu vou usar o sinal de Libras, estava falando de Libras, me ajuda a... Tá, Isabel, cadê Isabel? Oi, Isabel. Salvar. Então, eu aprendi assim, ó, né? Sinal de Libras, salvar, né? Pegar pelo cabelo, quem tem? Eu olhei para o Justo Fernando, né? Ou pela mão, pode ser pela mão, não tem problema, né? Pelo colarinho. Você não consegue fazer isso sozinho. Experimenta estar afundando e você mesmo puxar você para cima, né? Funciona ou não funciona? Não. Você precisa de alguém que vá salvar você. O salvamento implica numa outra pessoa. Você não consegue resolver você mesmo. Você não precisa dar um tempo para você mesmo, para você se resolver, porque você não se resolve. Você pode dar um tempo para as coisas, para buscar mais a Deus, porque Ele é que salva. Jesus diz, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você duvidou? Olha para mim, eu estou no controle de todas as coisas. Quando entraram no barco, o vento cessou, de novo. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os discípulos foram mandados por Jesus para um deserto, para um lugar
Eu sei que falo deserto, estava no meio da água. Então, mas é um lugar onde eles não tinham ajuda, não tinham recursos. Eles precisaram passar por um medo. E Deus, às vezes, manda a gente para a tempestade, para preparar melhor o nosso coração. O resultado dessa experiência é eles adorarem a Deus, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Todas as experiências que a gente tem com Deus devem nos levar para a adoração dele. Por isso que a Bíblia fala que mesmo que a gente passe por dificuldades, a gente deve louvá-lo, porque ele está no controle de todas as coisas. O texto termina dizendo que depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Como eu falei lá em Marcos 6, Jesus falou para eles irem para Betsaida. Mas por causa da tempestade, chegaram em outro lugar. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Lembra, Jesus estava cansado e foi para um lugar e aí encheu de gente, 5.000 pessoas para alimentar, e aí ele estava cansado, foi lá para o monte orar sozinho. Aí ele vê seus discípulos sofrendo, ele vai andando no mar, vai buscar o Pedro, quando chega está cheio de gente de novo. E Jesus está ali, coração aberto, disposto. Só para você, talvez lá atrás não dê para ver, mas essa bolinha aqui onde está o Mar da Galileia, eu falei, tem o Rio Jordão e chega no Mar Morto. E aí do lado direito ali, que parece uma pedra, na verdade é feito de água. Então Betsaida fica ali na direita. Acho que tem um cursor aqui. Não aparece. Betsaida está na direita, eles só não parar em Genezaré. Esse Mar da Galileia tem 12 quilômetros por 20 quilômetros. Eles estavam lá no meio. Se você está no meio de 12 quilômetros, tem 5 ou 6 quilômetros para um lado, 5 ou 6 para o outro lado, você mal enxerga a margem. Ainda mais com chuva, com vento, não tem onde buscar ajuda. Para quem ou para onde a gente olha nas nossas tempestades? Eles olharam para si mesmos e viram que não tinham recursos. Olharam para as circunstâncias, mas deviam ter olhado para o rei. Para onde você olha nessas tempestades? Você está passando por uma tempestade agora? Está passando por um deserto? Você tinha certeza de que Deus ia fazer uma coisa, Ele não fez e te mandou por meio do nada. Você não está sentindo mais esperança. A promessa é que a gente deve olhar para o rei e ele vai te salvar uma vez mais. E você vai adorá-lo. Abaixe sua cabeça. Se você está passando por uma tempestade, está sem esperança, está sofrendo, mas quer uma vez mais olhar para Jesus, olhar para o Rei, não vai mais ficar gritando nem de susto nem de medo. Quero convidar você a ficar em pé para declarar para Jesus: eu quero olhar para o Senhor. Fica em pé e fala para Ele: Senhor Jesus, me ajuda, eu estou afundando. Bendito Deus, nosso Rei, não o Rei como a sociedade espera, como o mundo espera, mas como o Senhor quer fazer. Rei de um reino invisível, mas real. Rei das nossas vidas. O Senhor está vendo quem está em pé aqui, que está declarando que precisa muito da tua ajuda. Então pedimos, Deus, que assim como o Senhor fez com Pedro, imediatamente estenda a tua mão e resgata esses, Deus. Salva uma vez mais. Dá para eles a tua paz. Que possam pisar novamente no barco e a tempestade cessar.
Queremos, Deus, adorar o Senhor, porque verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Ah, Senhor, fortalece a fé, fortalece o ânimo, mas especialmente guarda o coração, para que não fique olhando nem para si mesmo, nem para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Bendito Deus. Obrigado por Teu cuidado, por Tua proteção, por Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.